Então, seguindo nosso estudo de modelos atômicos, né, a gente vai agora de Rutherford a Bohr. O modelo de Rutherford, como nós vimos, teve o grande mérito, né, de mostrar ou de fazer a confirmação experimental da realidade do núcleo. Então, essa foi a essência do trabalho ou do experimento de Rutherford. Então, ele estabeleceu que as cargas positivas no átomo, né, estavam concentradas num núcleo que englobava quase toda a massa do átomo. Em torno desse núcleo havia os elétrons. Aí a pergunta fica sendo a seguinte, né, como os elétrons estão distribuídos, né? Então essa é a pergunta que ainda precisa ser respondida pelo modelo. A princípio, a gente pode pensar em duas respostas para isso. Numa delas, a gente assume a visão mais simples, né, que os elétrons podem ser estacionários, né, um modelo estacionário. Isso rapidamente é descartado porque isso levaria a instabilidade imediata, né? Os elétrons só têm uma interação ali, que é a interação entre eles, um elétron, né? Vamos pensando no átomo de um elétron, a única interação que existe é entre o elétron e o núcleo, onde tem a carga positiva. Então isso ia fazer o elétron cair sobre o núcleo, né? Então esse é um problema de estabilidade, né? Isso aqui não é uma coisa estável. Não há nenhuma força para segurar o elétron num regime assim estacionário. Sobra a hipótese de órbitas, né? Então, como um modelo planetário, dessa vez aplicado a átomos, né? Então, os elétrons circulam, né, em órbitas em torno do núcleo. E qual que é o problema desse modelo, né? Como a gente vai argumentar agora, aqui também a gente tem uma situação de instabilidade. Então, a matéria não seria estável se os elétrons estivessem classicamente circulando em torno do núcleo em órbitas. Por que isso? A razão é que elétrons são partículas carregadas. Sendo partículas carregadas, se a gente dá uma aceleração a elas, então elétrons com aceleração, eles emitem radiação, né? E eles têm aceleração numa órbita porque a velocidade está mudando continuamente de direção, por isso é necessário ter uma aceleração. Então isso envolve a emissão de radiação. Ora, emitir radiação significa perder energia. Então há perda de energia continuamente. E isso vai fazer o elétron espiralar até cair no núcleo. E aí a gente volta ao problema anterior. Se isso acontecer, a matéria não é estável. Então eu tenho um problema para resolver bastante sério, que é da estabilidade da matéria. Mas não é o único. Há mais experimentos que vão mostrar que há incompatibilidades entre essas ideias clássicas e a realidade. Esses experimentos têm a ver com espectros atômicos. Os espectros atômicos eles são colhidos da seguinte forma: você passa uma descarga elétrica em um tubo, né, no qual há um gás monoatômico. E por colisões entre si ou com os elétrons da descarga, os átomos ficam com mais energia. E ao voltar para a energia do estado normal, eles emitem radiação. Tá? Então, o que vai ser estudado aqui é a emissão de radiação. Vamos pensar, por exemplo, no hidrogênio, né? No átomo de hidrogênio. Como é a radiação emitida pelo hidrogênio. Isso é o espectro atômico que a gente vai estudar nesse caso do hidrogênio. O resultado é o seguinte: é um espectro discreto, né, disposto em linhas. Um espectro discreto é algo desse tipo. Olha, tem uma linha que eu vou chamar de linha alfa, que aparece no vermelho. Essa aqui é a parte visível do espectro.
Isso está num comprimento de onda da ordem de 6.562 angstroms. Aí vai ter uma outra linha que vai ter um outro comprimento de onda característico, que vai ser 4.861,3 angstroms, vou chamar de beta, ela está na faixa aqui do azul. Uma outra que eu vou chamar de gama, que faz parte de uma região mais próxima do violeta, que tem um comprimento de onda de 4.304,5 angstroms, e a partir daí também outras, né? Aí forma que elas vão ficando mais perto, fica difícil de, às vezes, distinguir o lambda, mas é um espectro discreto, né? Não tem todos os comprimentos de onda continuamente. Eu tenho alguns selecionados. Essa série converge aqui com um certo valor, né, de comprimento de onda, que vai ser o 3.645,6 anos. Eu posso, para começar a analisar esse experimento, fazer um ajuste. Nenhuma física envolvida, realmente apenas um ajuste para eu entender qual equação vai me levar à seleção de lambdas aqui. Mas é um ajuste, né? Nenhum princípio físico envolvido. Esse ajuste para essa faixa espectral do visível foi feito por Balmer, por isso é chamado de série de Balmer, e por Rydberg. E levou a seguinte equação: 1 sobre lambda é igual a uma constante, que é chamada constante de Rydberg, 1 sobre 2A2 menos 1 sobre NA2. Quando eu faço esse n variar por números inteiros, a partir de 3, eu reproduzo exatamente esses lambdas que aparecem aqui. Quando o n vai para infinito, né, eu tenho o limite da série aqui, que eu tinha citado antes. Tá? Então esse é um ajuste, né, puramente matemático, que mostra como encontrar esses lambdas, né, a partir de um inteiro, né? Aí isso gera esse espectro discreto. Eu posso obter o espectro do hidrogênio também em outras faixas espectrais, como no ultravioleta, no infravermelho, e eu vou ter séries ajustadas de forma análoga. Então, por exemplo, no ultravioleta, quem fez esse ajuste foi Lyman, e a expressão é dada por 1 sobre lambda, é uma constante RH, 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre n a 2. E esse n começa do 2 agora e segue por números inteiros. Posso ter também no infravermelho aí eu vou ter essa série que vai ser determinada por uma fórmula também similar, mas dessa vez com esse número aqui modificado para 3. E aí o meu inteiro começa a partir de 4. Então esses são os ajustes, né, que permitem quantificar o experimento de linhas espectrais, né, para essa emissão atômica. Como que a gente vai resolver isso, né? Tem dois problemas. Eu tenho a estabilidade atômica, né, que o modelo de Bohr não resolve, de Rutherford não resolve, e eu tenho um espectro de linhas também que é inconsistente com a física clássica, porque por ela um elétron acelerado vai emitir radiação continuamente em todos os comprimentos de onda e não em comprimentos selecionados dados pelas respectivas séries. Então Bohr vai resolver isso misturando conceitos de quantização com conceitos clássicos, como trajetórias, órbitas, mas ele vai eliminar desses conceitos clássicos algumas ideias que são incompatíveis com os experimentos. Nós podemos resumir os postulados de Bohr para o modelo dele em 3 itens. No primeiro, ele vai dizer que o elétron ele tem uma órbita circular em torno do núcleo, mas aí ele resolve o problema da estabilidade dizendo que nessa órbita circular ele tem uma energia constante. Ele não emite radiação enquanto estiver nessa órbita circular. Então a energia constante, né, é a mesma coisa que dizer que não há emissão de radiação.
Aqui ele rompe com o conceito de física clássica, né, que não pode ser aplicado para o elétron no átomo. Eu não posso dizer que o elétron acelerado ali na órbita circular está emitindo radiação, mas as órbitas são caracterizadas por um valor constante de energia. Essa vai ser a essência desse primeiro item. No segundo item, ele vai dizer que nem todas as órbitas são permitidas, só algumas. E aí ele introduz uma regra de quantização que vai levar à seleção de órbitas. Então vai dizer que as únicas órbitas permitidas são aquelas que levam a uma quantização do momento angular. Ou seja, são aquelas que obedecem à relação que eu vou escrever aqui. São aquelas para as quais o momento angular L vai ser um múltiplo de H barra. N pode ser 1, 2, etc. E H barra é uma constante que está relacionada com a constante Planck, que é H sobre 2π. Então, aqui eu digo que as órbitas são aquelas que obedecem a essa regra de quantização. Então, não é qualquer órbita que vai ser permitida, só essas. Como nós vamos ver, ao enunciar o postulado em termos de momento angular, isso leva automaticamente a uma seleção de órbitas, quer dizer, nem todos os R são permitidos. A gente vai ter um índice N inteiro, que é relacionado com esse inteiro aqui, que vai dizer que só algumas, R1, R2, R3, vão ser possíveis. A cada Rn eu vou estar associado a uma velocidade n, e a cada n também eu vou ter uma energia. Então as energias não são quaisquer. Essa quantização do momento angular leva também à quantização da energia do elétron ali. O último item, o último postulado, vai associar as diferenças de energia entre essas órbitas com a frequência da radiação que pode ser emitida. Então vai dizer que o elétron emite a radiação quando passa de uma órbita de uma certa energia, que eu vou chamar de EI, a órbita inicial, tem uma energia E inicial, de energia EI para outra de energia EF. E aí a frequência da radiação emitida tem a ver com essa diferença de energia EI ou EF menos EI. Vou colocar EI, que é a energia maior, menos EF, que é a energia menor. Isso vai ser um múltiplo, o H da frequência. Então vai ser HNI, vai ser proporcional à frequência. Então vai ser HNI. É uma ideia que já vem então lá do efeito fotoelétrico, da radiação de corpo negro, e aqui o Bohr associa isso com a emissão de radiação pelo elétron no átomo. Então é como se eu tivesse aqui dois níveis de energia, vou chamar esse de EI e esse de EF. Então o elétron pode vir de um para o outro, ao passar de uma órbita de energia EI para outra de EF, ele vai emitir a radiação com uma diferença de energia que vai dar a frequência dessa radiação por essa relação ΔE igual a HNI. Então esses são os três postulados que vão resolver todos os problemas. Primeiro, ele vai resolver a estabilidade, dizendo que não há emissão de energia, as órbitas têm energia constante. Segundo, ele introduz uma regra de quantização que seleciona raios, velocidades e energias. E no terceiro, ele diz que as energias, as diferenças de energias entre as órbitas vão ser relacionadas com a emissão de radiação quando o elétron passar de uma órbita para outra. Fazendo isso, pelo fato das energias serem selecionadas aqui, pela regra da desquantização, eu não tenho qualquer energia. Então essas energias são fixas, são uma assinatura do tipo de átomo que eu tenho. São características daquele elemento. E aí, então as frequências estão ligadas a essas diferenças de energia. Então os comprimentos de onda também. Então não são quaisquer comprimentos de onda, são só aqueles que vão satisfazer essas relações.
e isso vai levar, então, a um acordo, né, com aqueles espectros discretos que são representados pelas séries ajustadas. Então vamos fazer a descrição do modelo para mostrar que de fato tudo isso é verdade. Então, primeiro eu tenho uma força elétrica que está agindo no elétron. Então essa força vai ser o produto das cargas, Ze do núcleo com o elétron E. Estou fazendo isso para o átomo de hidrogênio, só tem um elétron, dividido pela distância ao quadrado. E como é uma órbita circular, essa representa a força centrípeta. Então é mv2 sobre r. Esse é um primeiro ingrediente. Daqui a gente vai tirar algumas relações daqui a pouco. O segundo ingrediente é a quantização do momento angular, que vale mvr, né, o elétron em torno do núcleo, que tem um R e um V. O produto vetorial é VR, e aí multiplicado pela massa eu tenho um momento angular, e isso pode ser só nh barra. Daqui eu tiro a velocidade como nh barra sobre mr, é a regra de quantização. Então eu posso substituir essa velocidade aqui e ter uma relação de R com esse inteiro. É daí que eu digo que daqui a gente vai tirar um R com índice N e um V com índice N. A gente vai ver isso aqui agora. Então, fazendo essa substituição, eu tenho a seguinte equação. 1 sobre 4πε0, Z é 2 sobre R2 é igual a M sobre R vezes V2, que é N2, H barra 2 sobre MR2. Ora, esse M corta com esse R2 corta com esse R2, e aqui eu tenho o R, né, dado por N2 H barra 2, dividido por 4π ε0 Z é 2. Então é um R de N agora. Nem todas as órbitas são possíveis, só aquelas que dadas por essa equação com N igual a 1, 2, etc. Essa é a expressão, eu errei aqui, deixa eu só corrigir. Eu estou passando R para cá, então eu tenho 4πε0 em cima, né? N2 H barra 2 dividido por Z é 2. Essa fórmula correta que relaciona, então, coloca um índice no R, né? Seleciona as órbitas possíveis. Aqui. E aqui eu tenho o V2 também, eu tenho o M2, então vai ficar com M aqui embaixo ainda. Essa é a fórmula final. Bom, se eu tenho esse Rn, eu jogo aqui no V, eu vou ter um Vn também. Então já vou em um índice N, porque ele vai ser um NH barra dividido por MR. Então põe o R aqui, 4πε0 N2H barra 2. Aqui eu tenho Z é 2M. Logo, o meu Vn vai ser dado por Z é 2. Esse M eu corto com esse NH barra sobe com essas potências que eu tenho aqui, dividido por 4π ε0 NH barra. De novo, para N igual a 1, 2, etc. Então aqui eu já vejo esse aspecto aqui da regra de quantização, né, me levando a Rn e Vn, que a gente tinha discutido. Agora isso leva também à seleção de energias. Então, para discutir a parte de energia, a gente escreve a energia potencial, vou chamar de EP. Energia potencial, ela vai ser dada por menos E é 2, a energia potencial elétrica, né? Então ela varia com 1 sobre R. E a energia cinética, 1 meio de mv2. Então a energia, né, é a soma dessas duas quantidades. Lembrando que aqui eu tenho mv2 dado por essa expressão. Então vou lembrar aqui entre parênteses de escrever o mv2 como sendo 1 sobre 4πε0, Z é 2, tá aqui, 1 sobre R. Né? Então eu quero somar essas duas, eu somo assim, ó, menos Z é 2, 4πε0, 1 sobre R, essa é a energia potencial, com a energia cinética, que vai ser mais 1 meio de Z é 2 dividido por 4πε0 R, somando aqui. Esse aqui é meu mv2, 1 meio.
Então a energia vai ser, aqui eu tenho isso, eu tenho 1 meio menos 1, né? Então eu tenho menos 1 meio. Então eu vou ter essa energia como menos Z2 dividido por 4π ε0 2R. Agora eu substituo R, que é dado por isso aqui, e eu tenho uma expressão final para energia, que vai ser escrito como menos M Z2 é 4, né? Notem que quando eu substituo R, eu tenho um Z é 2 vezes M para colocar aqui, então eu já coloquei, dividido, vou ter também aqui um 4πε0 aqui, então vai ficar um 4πε0 ao quadrado, vou ter aqui um N2H barra 2, então eu vou colocar aqui esse 2 primeiro, H barra 2, e o N2 eu vou colocar aqui. Então essa é a expressão final para minha energia, é uma constante 1 sobre N2. Tá? Então eu interpreto isso, né, fazendo um diagrama de níveis de energia para esse átomo de hidrogênio, colocando primeiro N igual a 1, então eu tenho essa energia computada a essas constantes, dá menos 13,6 eletronvolts, aí eu vou ter aqui um N igual a 2, isso vai ser um menos 3,39 eletronvolts, e assim por diante. Vou ter outros, né, vai ficando cada vez mais juntinho, mas esses são as energias permitidas, né? Então esse aqui é o meu E1, E2 e assim por diante. Então a gente vê a regra de quantização acaba levando a Rn, En e En, os níveis de energia. O que isso tem a ver com o experimento, né? Como é que isso vai estar relacionado com aquelas séries espectroscópicas que nós tínhamos visto? Bom, isso tem a ver da seguinte maneira. Quando eu faço uma transição de um nível de energia EI para o EF, eu estou saindo do número NI para o NF. Por exemplo, eu estou vindo daqui para cá, por exemplo. Esse seria o NI, esse seria o NF. N igual a 3 para N igual a 2. E eu então tenho uma frequência de radiação emitida que vai ser dada por EI menos EF sobre H. Então, substituindo a expressão de energia aqui, lembrando que H barra é H sobre 2π, né? Eu vou ter isso aqui escrito como 1 sobre 4, vou colocar em evidência o que eu posso, 1 sobre 4πε0 ao quadrado, M Z2 é 4, aquelas constantes todas, 4 H barra 3 vezes π, aqui é porque eu tenho H, e o H barra é H sobre 2π. Então eu vou colocar esse H como 2π H barra. Então onde eu tenho 2 aqui, olha, eu vou pôr 4 e H barra 2 vai virar H barra 3 e eu vou ter esse π. É isso, a constante, né? Aí eu tenho menos, né, 1 sobre N2, o primeiro é o NI, então vai ficar aqui menos 1 sobre NI ao quadrado, menos EF, então menos 1 sobre NF. Então vou pôr aqui primeiro, porque vai ser positivo. Então essa é a expressão. Só que o Ni é C sobre lambda. Então o 1 sobre lambda é C, né? O 1 sobre lambda é Ni sobre C. Então o 1 sobre lambda é essa constante, vou ter que colocar tudo de novo. M Z2 é 4, né? É o próprio Ni. 4H barra 3π, aí eu divido por C, aí eu tenho 1 sobre lambda, que multiplica 1 sobre NF ao quadrado, menos 1 sobre NI ao quadrado. Ora, isso aqui é justamente aquela constante de Rydberg. E aí eu tenho uma expressão que vai ser usada para interpretar aquelas séries que eu tinha obtido antes. Por exemplo, na série de Balmer, então o que eu estava fazendo era considerando que o meu NF era igual a 2, né? Porque vamos conferir a série de Balmer lá na frente. Olha, 1 sobre 2A2 menos 1 sobre N2. E o outro N era de 3 em diante. Então, eu considero transições para o nível 2, como aqui, ó, do 3 para o 2, do 4 para o 2, do 5 para o 2. Essas transições levam
a radiação emitida que estão dentro do espectro visível. E aí isso identifica com a série de Balmer. Se eu computo então essa constante, eu vejo que realmente ela está em ótimo acordo com o ajuste da constante de Rydberg. Se eu faço a série de Lyman, eu ponho um NF igual a 1, aí eu perco transições para o primeiro estado e corresponde a transições que vão para o ultravioleta. Então eu vou pôr trasejado aqui, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso gera radiação, dado por esses delta de energias, né, sobre H, né, que é obtido aqui fazendo NF igual a 1 e o NI de 2 adiante, né, e assim por diante. Então eu consigo explicar muito bem o espectro de linhas e consigo dar uma justificativa para a estabilidade atômica. Então essa é a essência do modelo de Bohr.